Olá, boa noite. Mais uma live aqui do Clase. Vamos esperar o pessoal entrar. Vamos falar um pouquinho sobre um tópico muito interessante da transpessoal. Boa noite, Mônica. Seja bem-vinda. Tá dando para me ouvir? Tá dando para me ouvir. Boa noite para quem está chegando agora. Wanda, boa noite. Aqui para a gente falar sobre longevidade, espiritualidade. Tudo bem? Tá me ouvindo? Oi, Érica. Tô te vendo e te ouvindo. Tô te vendo e te ouvindo. Ótimo. Tudo bem? Seja bem-vinda. Obrigada. Muito bom estar com você hoje. Também estou super feliz de você estar aqui como nossa convidada. Então, bom, para quem está chegando pela primeira vez aqui, essa live que a gente está fazendo no Clase é uma live onde a gente traz assuntos que estão relacionados à transpessoal. A psicologia transpessoal é uma abordagem mais recente da psicologia, que traz um olhar integrativo, que olha o ser humano de forma integral, né? Com esse olhar mais humano. E os assuntos que a gente aborda aqui, que a gente traz para a live, todos os assuntos estão relacionados com esse novo olhar, né? Que a transpessoal propõe. Então, quero aproveitar para falar que, para quem não conhece o CLASE é um instituto de transpessoal e, entre outras formações, nós temos a formação de pós-graduação da transpessoal. Inclusive, vai estar começando uma agora, a gente vai começar a fazer agora o primeiro curso à distância, né? Começa no dia 30. Esse curso vai acontecer de sexta-feira e de sábado. E então, quem tiver interesse, gente, entre em contato com o Clase. A gente tem um link na bio, você pode entrar, baixar um e-book gratuitamente. E no e-book você vai ter mais informações sobre a transpessoal, vai ter mais informações sobre essa turma que está começando online, então o curso vai ser completamente online. Tem outros cursos, outras formações, está bem interessante, tá bom? E então eu vou agora falar com a Wanda. Eu quero pedir, Wanda, você se apresenta um pouco. A Wanda é professora do curso de transpessoal. Fala um pouquinho de você, das suas formações e desse assunto. Como que você chegou nesse assunto, né? Nesse tema de hoje, de longevidade e espiritualidade. Então, obrigada pelo convite, Érica, Mônica, Mani, do Clase. É muito bom ter essa parceria com vocês. É muito bom fazer parte desse curso de transpessoal e agora nessa modalidade online. Então, assim, de forma bem resumida, de formação eu sou pedagoga, né? Eu fiz curso de pedagogia na graduação, então tenho todo o olhar da educação. Depois eu trabalhei um tempo, a minha linha de começar a trabalhar com essa questão do envelhecimento foi pela educação. Então, eu trabalhei com alfabetização de jovens, adultos e idosos, que aí eu comecei a entender o que era a longevidade, o envelhecimento. E fiz mestrado em gerontologia com cooperativas populares, para essa questão com pessoas adultas e idosas. E depois eu fiz o doutorado na área de educação, desenvolvendo um programa de educação para o envelhecimento saudável. Que aí eu coloquei tudo que eu acreditava que era importante as pessoas viverem, experimentarem, praticarem, para viverem bem e terem uma longevidade saudável. Então foi assim que eu cheguei
foi pela educação, e aí eu fui conhecendo essa questão dos idosos, fui me encantando por isso, e estar na gerontologia, né, super mudou a minha vida, né? E aí eu comecei a perceber essa questão da importância de ajudar as pessoas num processo de educação, reeducação para essa longevidade. Né? Porque essa longevidade, ela está aí. Né? O nosso país ele está envelhecendo, não o nosso país, mas o mundo está envelhecendo. Cada vez mais temos mais idosos na população. E, como eu sempre falo, só não vai envelhecer, só não vai ter longevidade quem morrer antes, né? Então, a importância é realmente de pensar nesse assunto. E aí, Érica, uma coisa que nós não programamos, não pensamos, mas hoje, 1º de outubro, é comemorado o Dia Internacional da Pessoa Idosa. Então, a Olha, que interessante. sincronicidade do tema com o dia, que o dia é hoje, 1º de outubro, entendeu? Que maravilhoso, que dia auspicioso, né, para a gente falar sobre esse assunto, né? Muito bom. E esse assunto, ele, assim, me parece muito interessante, né? Eu olhei o tema, fiquei pensando, puxa, que assunto interessante. Mas parece que não é muito falado mesmo, né? Não, a gente não... por que que você acha que acontece isso? Que não tem esse olhar, ou que esse olhar não é tão divulgado, as pessoas não pensam a respeito? Por que que você acha que não é tão, talvez, divulgado, a gente não vê assim com facilidade? Então, assim, na área da gerontologia, julgado, as pessoas só falam disso, é super tranquilo essa questão de falar do envelhecimento, da longevidade, né? Mas eu entendo que ainda muitas pessoas, uma grande parcela da sociedade, ainda tem um pouco esse preconceito, essa discriminação em falar sobre o envelhecimento. Tanto que eu lembro assim, quando eu comecei, que eu abri a empresa Gerovida, logo depois que eu terminei o doutorado, eu queria falar de envelhecimento, e o meu marido em especial, e algumas pessoas falavam assim, Wanda, mas as pessoas ainda não estão preparadas para isso, você tem que mudar essa forma de falar. Né? Então, o longevidade é para mostrar assim, que as pessoas estão se tornando mais longevas. Mas, respondendo a sua pergunta, por que tem essa dificuldade? Né? Porque o estudo do envelhecimento, a gerontologia em si, é assim, por mais que já tenha algumas décadas de estudo, mas em termos de ciência isso é muito recente. Então, até a década de 50, mais ou menos 60, as pessoas idosas, elas ficavam doentes e morriam. Então, ainda se tem, até mesmo quando eu fiz o mestrado, ainda tinha uma questão muito assim eu trabalhei com representações sociais sobre o envelhecimento. Então, ainda se tinha muito essa questão assim, de idoso ser igual à doença, idoso ser igual à decrepitude, idoso ser igual aos aspectos negativos que vêm. Né? Então, o nosso trabalho um pouco nisso é tentar desmistificar. Claro que tem esse lado negativo, mas também tem outras possibilidades. Então, ainda em algumas pessoas, em um público, uma parcela da população, ainda só vê esse lado ainda negativo. Por isso que ainda algumas pessoas têm dificuldade de lidar com isso, e até muitos idosos ainda têm essa dificuldade da aceitação da velhice, né? Então, um pouco por causa dessa questão. Primeiro, dos aspectos negativos que podem envolver o processo de envelhecimento, e também, assim, agora um outro lado é a questão assim, do que, de modo geral, majoritariamente, a mídia, os programas mostram, né? Que o belo, a felicidade, ser bem-sucedido, essa questão da dificuldade tem a ver com isso. Ah, muito bem. Eu acho que a minha internet deu uma pausada aqui, o finalzinho eu não ouvi, mas eu acho que deu para as pessoas ouvirem, né, gente? Vocês estão ouvindo? Acho que só eu perdi um pouquinho essa parte. E eu lembro, ouvindo você falar, eu lembrei assim, eu tive uma experiência, morei nos Estados Unidos, faz mais ou menos uns 15 anos.
E eu lembro que na época que eu morava lá, eu via mesmo muitas pessoas mais velhas, idosos, né, com uma vida mais ativa, fazendo coisas, dirigindo. E eu lembro de ter estranhado isso, né, de ter pensado, nossa, porque no Brasil, naquela época, era, era diferente, né? Até hoje, ah, a, a Mônica falou que travou também um pouco. Agora tá tudo bem, né? Tá todo mundo bem. Então eu vejo que, assim, como você falou, né, é algo que está mudando. Então a gente pode pensar nesse período, né, quando a gente envelhecer, como que a gente, o que a longevidade traz para a gente de perspectiva para a gente ter uma vida melhor, assim, como que a gente pode olhar mais animado para essa fase da vida e não achar, como, né, você falou, que é só enfim, é um momento ruim, alguma coisa que vai trazer doença, já associar a doença. Para te responder isso, Érica, eu obrigatoriamente eu queria passar antes o que são esses aspectos, porque isso faz parte. Você conseguir aceitar e compreender a longevidade, o processo de envelhecimento, faz parte você entender esses aspectos que também são negativos, né? Ou você pode entender sem dualidade que são aspectos de aprendizagem, são aspectos para você crescer, para você evoluir, né? Então, hoje, por exemplo, a população, ela de modo geral, está caminhando ali para uma longevidade ali aos 76, 77 anos, de modo geral, né? As mulheres, elas vivem mais que os homens, né? Mas nós temos os estudos, toda a questão da medicina mostra, assim, que tem algumas questões, realmente, assim, algumas perdas biológicas que podem acontecer com o processo de envelhecimento, tá? Então, não vou ficar dando aula aqui sobre isso, mas, de modo geral, assim, a questão de a alteração da circulação, da frequência cardíaca, a dificuldade pulmonar, a lentificação do organismo, né, a diminuição do metabolismo, então, essas questões orgânicas mesmo do corpo que pode acontecer já, e não só lá nos 60 anos, já a partir dos 30 anos, né? A questão cognitiva, né, que muitas pessoas têm medo, né, de ter uma demência, de ter um Alzheimer, né, o processo de longevidade, de envelhecimento, ele tem uma questão assim, que nós crescemos, evoluímos, e tem um declínio para você chegar ao fim da sua vida. A questão é como vai ser esse declínio. Ele não precisa ser um declínio, né, tão brusco, você pode continuar de uma forma tranquila esse processo, como você disse, assim, tentar continuar de uma forma mais tranquila, mais harmoniosa, mais feliz, digamos assim. Mas tem essas questões que realmente podem acontecer, por exemplo, as perdas cognitivas que podem começar a acontecer já a partir dos 20 anos, a lentificação da memória, dificuldade de concentração, e as próprias doenças que são mais comuns no processo de envelhecimento, né? Como eu falei, a questão da hipertensão, diabetes, as doenças ósseas, osteoporose, artrite, né? A questão da visão, né? Todo mundo acha que depois dos 40 vai precisar usar óculos, as próprias demências. Então, tudo isso, Érica, é um pouco o que pode acontecer, né? De modo geral, o que pode acontecer com o processo de envelhecimento. Então, é importante que as pessoas saibam disso, né? Mas não tem só isso. Nós temos um outro lado, né? Que é o que você, agora chegando no que você tinha me perguntado. Então, a questão assim, a primeira coisa é saber que isso pode acontecer, né? Isso não, né? Então, o que eu posso fazer? Se eu sei que eu falo isso porque foi assim que eu vivenciei. Quando eu terminei o mestrado, que eu tive acesso a tudo isso, eu pensei assim, né? Que idosa que eu quero ser? Eu quero ser uma idosa saudável ou eu quero ser uma idosa com tudo isso, com essas doenças todas? Não, eu quero ser uma idosa saudável. Então, eu comecei a pensar, mas eu tive acesso a essas informações do que pode acontecer. Então, o que nós. Então, assim, tem o nível individual, o que eu posso fazer, mas é claro que nós temos que pensar que tem muitas pessoas que não têm essa capacidade de refletir individualmente, que vai precisar do apoio da família, do apoio das instituições, dos serviços de saúde. Então, tem tanto o nível individual quanto esse apoio da rede para ajudar nesse processo. Então, você é sempre assim, eu perceber
aquilo que eu não consigo perceber, que eu não consigo ter ajuda, como que eu posso, então, pedir ajuda nesse sentido? Então, primeira coisa são os hábitos de vida, né? Que é a questão da prática da atividade física, né? Então, não necessariamente, você tem que fazer musculação, academia. Cada um vai buscar aquilo que mais te agrada. O importante é fazer uma atividade física. Porque a atividade física ela é importante para o corpo físico, mas também para a questão cognitiva, né? Quanto mais você faz atividade física, mais você está trabalhando adequadamente a circulação sanguínea e você vai, então, poder ter mais condições cognitivas. Então, a primeira coisa, atividade física, cuidar bem da alimentação, que são os pilares, nós temos alguns pilares da longevidade saudável. Então, são a atividade física, a alimentação, cuidar da qualidade do seu sono, se manter ativo naquilo que você gosta de fazer, então ter objetivos e metas na vida, a questão do fumo, da bebida alcoólica, não ser em excesso, né? Porque nós temos também várias doenças que são causadas por causa do excesso de fumo de bebida alcoólica, né? Como eu falei, a questão de você... Então, você avaliar isso. Então, a primeira coisa que eu sempre falo assim, com as pessoas pensando na questão do envelhecimento, pensar em tudo isso. Como que está isso na sua vida hoje? Se você continuar dessa forma, como que vai ser você daqui a alguns anos? Então, essa é a primeira reflexão, é a primeira coisa que eu fiz comigo, né? E aí eu mudei alguns padrões para aquilo, por quê? Porque eu queria ser uma idosa saudável, e quero, ainda estou trabalhando para isso, né? Então, esses pilares dos hábitos de vida, continuar ativo naquilo que você gosta, ter sempre um propósito, uma meta na sua vida, né? E aí, fazendo um pouco a questão do trabalho, da conexão entre longevidade e espiritualidade, a espiritualidade, Érica, ela hoje está sendo considerada um dos pilares para ser avaliado em termos de qualidade de vida, né? E acho que é bom, no caso do envelhecimento, pensar o que é essa espiritualidade, né? Então, a espiritualidade, ela não necessariamente está ligada a um processo religioso, a alguma religião, né? Então, espiritualidade não é igual a religiosidade. Elas caminham juntos, mas não necessariamente. Então, uma pessoa que pode não desenvolver uma questão religiosa, ela pode estar trabalhando em nível espiritual, né? Então, tem alguns estudos que mostram que idosos que desenvolvem mais essa espiritualidade, eles têm menos chances de desenvolver depressão, de desenvolver doenças físicas, né, doenças realmente no corpo físico, melhoram a sua capacidade cognitiva. Então, tem toda uma relação muito forte de idosos que trabalham com espiritualidade, que têm espiritualidade, que desenvolvem isso, e as suas condições. Então, assim, é uma dica também já, né? Se preocupar com essa questão espiritual, né? Trabalhar memória, pensamento. Então, um pouco isso para conseguir... porque não adianta pensar só quando está lá, né? É claro que as pessoas que estão hoje com 60, 70, 80 anos, se elas começarem a se preparar, se elas começarem a se cuidar, elas também vão ter resultados. Então, tem estudos também que mostram que, em termos de estimulação cognitiva, depois de 4 semanas de estimulação cognitiva, você já começa a ver os resultados em termos de concentração, de atenção, de memorização. Então, é possível também, mas é muito melhor se você começa antes, né? Por isso, até, por exemplo, a questão de se procurar um geriatra, né? Procurar aos 40, 45, para você já pensar em como que você quer viver aí 70, 80, 90 anos. Como que você quer viver isso, né? É isso. Respondendo a sua pergunta. Ótimo, e é muito interessante, né? Porque a forma que você está falando, ela realmente é olhar com um novo olhar, né? Assim como a transpessoal, é quebrar esse paradigma, quebrar essa ideia que a gente já tem de repente, que me parece muito assim, talvez da pessoa pensar, eu vou me aposentar e eu não vou fazer mais nada, né? Tem um pouco isso, às vezes eu vejo ainda, eu tenho 41, né? Às vezes a pessoa da minha idade já pensando, e um pouco mais velha, pensando assim, não, quando eu me aposentar aí eu não vou fazer nada.
E parece, né, que assim, é isso, porque eu vou ficar velha, eu não vou fazer nada. E eu percebo que isso também pode ser um padrão da gente achar que na velhice a gente tem que ficar inválido. Você acha que faz sentido a gente pensar, então eu não vou fazer nada, então porque eu já, sei lá, vou me tornar inválido? Eu vejo que as pessoas se aposentam é, e, e simplesmente aí fica meio perdido, sem saber o que fazer. Então, você acha que isso pode ser um padrão, assim, dessa ideia de que, ou às vezes o próprio tabu de falar, né, sobre esse processo depois, né, da velhice? Como que você vê isso? É boa essa colocação, Érica, porque aí você me faz lembrar também de falar sobre essa questão da própria preparação para a aposentadoria, né? Porque o próprio conceito mesmo de aposentadoria, ele nasceu, né, há muitas décadas, era assim, a pessoa se aposentou, o que que é aposento? Ela foi colocada num aposento e ela fica ali, né, sem realmente fazer nada. Era o momento de, a aposentadoria era a transição entre parar de trabalhar e a morte, tá? Então, realmente tinha essa questão de não fazer nada porque já fez muita coisa ao longo da vida, né? E hoje não, hoje tem todo um trabalho de preparar, ainda tem essa questão de muitas pessoas, essa visão ainda de muitas pessoas de quererem trabalhar, 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 eu vou descansar depois que eu parar de trabalhar. E nós pensamos muito um pouco diferente, como que você consegue ter esse equilíbrio ao longo da vida? Porque é esse equilíbrio ao longo da vida que vai te levar a ter uma longevidade um pouco mais saudável. Então, assim, se eu exagero no trabalho, aí eu vou acumulando essas informações que podem causar as minhas doenças no envelhecimento. Agora, se eu consigo ter equilíbrio entre o trabalho e o descanso, vai ser diferente no processo de aposentadoria. Mas voltando, tem alguns estudos que mostram que as pessoas que não se preparam, por que não se preparam para a aposentadoria, elas podem desenvolver algumas doenças. Por quê? Porque hoje ainda a nossa vida, pensa aí, Érica, quanto tempo do nosso dia nós passamos no trabalho? 8 horas, 9 horas por dia, né? Então, a maior parte do nosso dia útil é no trabalho. Aí, muitas pessoas têm as 2 horas, hoje não por causa um pouco da pandemia, mas muitas pessoas que trabalham longe do seu trabalho, que elas levam aí 2 horas para chegar no seu trabalho, é chegar, comer, tomar banho e dormir. Aí acorda, no outro dia vai para o trabalho. Então, a nossa vida, ela de modo geral, tem muito forte essa questão da produtividade, do trabalho. Então, se você não se preparar para esse não trabalho, assim, entre aspas, o não trabalho oficial, porque você pode continuar trabalhando de outras formas, os trabalhos voluntários, você pode continuar ativo e produtivo de outras formas. E essa preparação para a aposentadoria, ela vai nesse sentido, de ajudar as pessoas a se encontrarem. O que elas podem fazer? Né? Então, tem todo um trabalho nisso. Inclusive, eu estava recentemente ajudando uma pessoa que elas estão precisando disso, né? Então, assim, eu encontro assim, o que eu quero fazer do meu... Assim, eu gosto do meu trabalho? Tá, depois que eu me aposentar, o que eu posso fazer em relação a isso? Ou quais são as outras coisas que eu gosto que eu posso continuar fazendo? Então, é muito importante, porque, como eu estava falando, tem vários estudos que mostram que pessoas que não se preparam, principalmente homens, podem entrar em depressão. Tem vários casos de suicídio por conta disso. Por quê? Porque passa. Qual que é o sentido da minha vida agora? Né? Se até, e tem até agora entrando um pouco na parte de filmes, que quem me acompanha sabe que eu adoro. Tem alguns filmes que mostram um pouquinho isso, né? Tem um mais recente agora que estava até repassando lá no Netflix, que é aquele Um Senhor Estagiário. Não sei se você chegou a assistir já. Esse Não. filme, ele é muito legal para falar um pouco sobre essa questão da importância das pessoas mais velhas na sociedade. Então, de realmente conseguir fazer essa preparação para poder olhar de uma forma diferente para esse momento, porque, olha, se você se aposenta ali com 60, 70, né, 60, vamos dizer, uns 65 anos aí, né, e as pessoas estão vivendo 75, 80, 90, 100 anos, você tem mais aí quantas décadas de vida?
né? Então, se você não se prepara, realmente, assim, pode levar a esse momento mais difícil da vida da pessoa, né? Por isso da importância de pensar nisso também, né? Pensar em como eu posso vivenciar essa fase de uma forma mais harmônica. E aí, de novo, fazendo um paralelo com a questão da espiritualidade, né? Quando se fala em espiritualidade, essa questão, assim, eu conseguir encontrar significado, sentido na minha vida, né? Então, fazer essa conexão entre o não trabalho e esse significado. O que eu quero para a minha vida daqui para frente? Essa sua fala final, ela é exatamente essa visão da transpessoal, né? Que é desenvolver isso, é, essa espiritualidade, esse contato com quem a gente é, com a nossa essência, né? E reconhecer exatamente, de repente, é, aí a qualquer momento, eu vou até emendar, tem uma pergunta da Mônica, eu vou colocar essa pergunta e falar dessa questão da idade, de quando a pessoa deve começar, porque se a pessoa já, se a gente já começa a falar disso assim, logo que é jovem, né, porque isso é algo para acontecer, né? Como você falou, todas as pessoas vão envelhecer em algum momento, a não ser as pessoas que vão morrer jovens, mas esse processo ele é natural. A gente parece que evita falar dele porque é uma dor, né? E aí às vezes a gente vê as pessoas super desconectadas ou muito apegadas à questão da aparência física, né, com as plásticas e tal. Então eu acho que a espiritualidade vai entrar nesse aspecto quando a pessoa começa a entrar em contato com algo que está além da visão material, né? E que é a perspectiva da transpessoal, né? Ter esse novo olhar, e para isso a gente precisa cultivar alguns hábitos, né? Que pelo que você está falando, é da espiritualidade, não necessariamente uma religião. Então, quais atividades, por exemplo, você acha né, que você pode sugerir que são relacionadas à espiritualidade, para que a pessoa mantenha, né? Cultive esse hábito. E já aproveitando, que idade que você acha que ou você, né, acredita que a pessoa deva começar a, a se preocupar, a olhar para isso? Desde criança ou quando é jovem? Em que idade? Olha, então a primeira pergunta, as dicas, né, do que fazer em termos de espiritualidade. Então, assim, primeiro, não vou negar a importância da religião, né? Cada um tem a sua. E o que eu penso é assim, se essa religiosidade que você está vivenciando, se essa religião que você está seguindo, se esse trabalho, né, em algum local religioso, isso te alimenta internamente, isso é super válido, né? É só uma reflexão assim, porque tem pessoas que elas vão no caminho de outras, né? E às vezes alguma questão religiosa pode estar lhe pressionando, pressionando, e ela não se percebe. Então, para as pessoas refletirem sobre como que eu desenvolvo esse processo religioso, né? Porque também pode alimentar. E isso é super importante. E a questão da espiritualidade também é você, como você falou, né? É você entrar em contato com o seu eu interior, com a sua essência, fazer essa conexão. Então, de modo geral, assim, na área da gerontologia, nós falamos que a questão da espiritualidade é essa conexão que você busca com algo maior. Aí cada um vai ter um nome, cada um vai se conectar de alguma forma. Mas é você conseguir lidar melhor com os seus processos de perdas, de dores, de doenças, se fortalecendo com esse processo espiritual. E aí, então, é essa conexão interna mesmo, né? Então, acho que a primeira forma é fazer atividades de meditação, né? Então, você conseguir ter esse tempo de meditação. Não tenho nenhuma linha, Érica, né? Na verdade, tem várias possibilidades. As pessoas elas têm que buscar aquilo que se conectam com ela e que faz sentido para ela, né? E tem outras práticas religiosas também, não religiosas, mas espirituais, né? Tem algumas pessoas que trabalham com orientação, como se fala, mentoria espiritual. Então, tem profissionais que ajudam, inclusive ontem eu estava conversando com uma que ela faz mentoria espiritual.
ela ajuda pessoas a encontrar o seu caminho espiritual, tá? Então, eu particularmente trabalho, eu vejo muito forte a questão da meditação, que faz essa conexão, sem ter uma linha específica, mas tem outras possibilidades também, outras técnicas que aí dá para se buscar, é sempre assim, que técnicas que eu posso buscar para ter essa conexão comigo mesmo, para entrar, para praticar o silêncio, para me ouvir, né? Então, isso é uma questão. A outra que você perguntou é a idade. Então, assim, de modo geral, quando eu falo em gerontologia, eu estou falando assim, em pensar na gerontologia, na geriatria, nós pensamos ali a partir dos 45 anos, que é quando você entra na idade do adulto maduro, tá? Então, assim, vamos pensar se você quer uma prevenção mais direcionada ali nos 45 anos. Mas eu, Wanda, particularmente, eu penso que se começasse essa reflexão sobre a longevidade, né? Porque o envelhecimento, como eu sempre falo, ele caminha junto com o desenvolvimento. Então, o envelhecimento é um processo. A velhice é uma fase da vida, mas o envelhecimento é um processo, né? Uma pessoa, um adulto de 30 anos é mais velho que um de 20 anos. Uma criança de 10 é mais velha que uma de 5. Então, o envelhecimento é um processo. Mas eu fico pensando assim, se uma gestante, ela já começasse a pensar sobre isso, ela cuidaria muito melhor da sua gestação, e aí ela gestaria melhor o bebê. Aí o bebê nasceria mais saudável. Isso, assim, de modo das questões que ela pode controlar, né? Eu não estou negando que tem as doenças genéticas, hereditárias, né, que é uma outra história. Sim. Mas aí, esses cuidados que ela pode ter. O bebê nasce mais saudável. Se tem essa filosofia de refletir sobre isso, a educação vai ser diferente. Então, a criança ela já vai crescer de uma forma diferente, né? Então, eu penso já lá no processo da gestante mesmo, né? E vamos pensar assim, por exemplo, olha que riqueza seria os adolescentes terem contatos que são, por exemplo, as atividades intergeracionais, né? Eles terem já esse contato com idosos, os idosos poderem fazer atividades com os adolescentes para falarem sobre a sua história de vida, falarem quais foram as dificuldades que eles passaram, né? O que pode ser feito, o quanto o idoso pode ensinar e quanto ele pode aprender com o jovem também, com o adolescente, né? Então, eu acredito que essa discussão ela pode ser feita em todas as faixas etárias, cada uma direcionando para aquele momento específico, né? Para a sua fase específica. Ah, muito bom. E trazendo então essa perspectiva da, das crenças, né, que é algo que é uma visão assim muito clara da transpessoal e que eu acho que, pelo menos para mim, ampliou muito, né, perceber que tinham padrões e tem ainda, né, diversos padrões que eu trago e esses padrões limitam, né, me limitam em vários aspectos. Então tem crenças coletivas, né, como a gente estava falando, como você trouxe também essa coisa, essa da aposentadoria, né? E tem essas crenças, talvez individuais, que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida, esses padrões. Pensando nisso, tem algum trabalho que dá para fazer e que, com esse olhar, né, que é um olhar transpessoal, que vai ajudar a pessoa nesse caminho da longevidade mais saudável? Que tipo Uhum. de, né, que tipo, como que trabalha e o que tipo de padrões podem ser eliminados, seja em relação à questão do corpo física, a mobilidade ou a questão das doenças. Então, aí, Érica, foi bom você falar essa questão, porque a questão do corpo físico ela é muito forte, né? Essa questão que você estava falando de plástica, de estética e tal. Então, por exemplo, você com 41 anos assumir os seus cabelos brancos é lindo, né? Então, essa Obrigada. questão de entender como um processo natural. Eu não estou dizendo que seja fácil, tá? Mas é possível. E aí, como conseguir compreender isso como um processo natural?
Então, como você falou, assim, sair desse paradigma de só corpo, 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 e ver que tem algo além disso. Tem a minha essência, tem o meu eu interior. Quando eu consigo olhar para dentro e ver a minha beleza interna, eu consigo ver diferente e me cuidar de forma mais amorosa, né? E tem várias técnicas, várias atividades, vários trabalhos que podem ser feitos, né? Depois, quem tiver interesse, a minha própria tese de doutorado, eu dou várias dicas de atividades que podem ser feitas, as próprias práticas integrativas e complementares, inclusive o CLASE tem um curso de naturologia. Do meu ponto de vista, que eu trabalho, tem a HQI, que é o meu Estase Quântica Informacional, né? Então, a primeira coisa é sempre assim, compreender desse processo, o que te incomoda na longevidade, no envelhecimento? O que te incomoda? Quais são essas informações que te incomodam? Ah, eu tenho medo de ficar doente. Tá, mas qual doença você tem medo de ter, né? Ah, então eu sempre escuto falar, agora entrando na questão das crenças, eu sempre escuto falar que depois dos 40 anos, ou a mulher, depois que entra na menopausa, ela pode ter problema de osteoporose, né? Ou depois dos 60, 70, 80, eu posso desenvolver uma demência. Então, o que eu posso fazer? Tá, então, se eu sei que eu posso ter isso, qual que é o papel anterior? Tal? Então, o que causa uma osteoporose? O que causa uma demência? Quais são as causas? O que eu posso fazer como prevenção? Então, compreender, a primeira coisa é entender assim, qual que é o meu medo em relação a isso? Qual que é a minha dificuldade? O que me assusta? O que me apavora? Entrar em contato com isso e entender a causa e aí tentar fazer algo nesse sentido. Então, nós temos, eu estava até comentando hoje, eu estava conversando com o médico e ele falando sobre essa questão, né, você falou das crenças, né? Então, essa questão de que é comum se esperar que após os 40 anos, a mulher que entra na menopausa ou na pré-menopausa, no climatério, vai desenvolver uma fibromialgia, vai ter problema de sono, né? Então, isso é, digamos, um achado da medicina, sim. Mas precisa ser dessa forma? Toda mulher vivencia isso? Tem, então, quais são, como você disse, tem padrões que eles são essas crenças, né? São esses conhecimentos, essas verdades da medicina, mas como que eu posso compreender isso e trazer para o meu âmbito individual? Então, do ponto de vista da HQI, nós compreendemos que por que as pessoas elas têm mais doenças com o passar dos anos? Porque no estado quântico informacional, o que nós acreditamos é que as informações que nós vivenciamos, elas vão sendo acumuladas ao longo da nossa vida, na nossa consciência, tá? Então, quanto mais informações negativas eu acumulo, mais isso pode gerar doenças. Então, do ponto de vista da HQI, quando nós trabalhamos a HQI, nós conseguimos, junto com as pessoas, né, adultas, idosas, nós conseguimos encontrar essas causas informacionais, fazer a prática da HQI para conseguir eliminar. E com isso nós conseguimos ajudar as pessoas nesse processo de longevidade saudável. Eu falo da HQI porque é a minha experiência, mas tem outras técnicas também que podem ajudar. A HQI, ela trabalha com a eliminação de informações, mas tem outras técnicas que podem também ajudar no bem-estar das pessoas para esse dia a dia, viver bem e ter uma longevidade saudável. Muito bom. A Mônica está perguntando aqui sobre o perdão. Qual que é o papel do perdão, né, na qualidade de vida? Bom falar sobre qualidade de vida, né? Então, a qualidade de vida, ela é uma questão, digamos assim, é uma avaliação subjetiva. Nós temos instrumentos para avaliar a qualidade de vida, mas, por exemplo, você pode olhar para uma pessoa assim que está, sei lá, você olha para ela, nossa, aquela pessoa ele deve estar cheia de problemas, você está cheia de doença, ela deve avaliar muito mal a vida dela. Aí você aplica o questionário e ela avalia muito bem. Por quê? É muito subjetivo, depende de cada um a qualidade de vida. Nós temos vários, digamos, várias facetas do que você avalia na qualidade de vida. O perdão, ele vai entrar um pouco dentro desse processo da espiritualidade, né? Quando você entra em contato com você mesmo e você começa a avaliar, isso acontece não só na velhice,
tá? Mas tende a acontecer mais na velhice, por quê? Porque as pessoas estão mais próximas do fim da vida e elas começam a avaliar como foi a vida delas, o que elas fizeram, o que elas acertaram e erraram, e começam a avaliar sobre isso. Então, a questão de você olhar para trás e ver aquilo que você errou, será que eu acertei ou não? Será que eu posso, digamos, arrumar isso antes de ir embora? Então, o perdão ele vai ajudar nesse sentido. Eu não carregar esse peso da culpa, digamos, do rancor, do ressentimento. Então, ele ajuda nesse sentido de você conseguir olhar para trás e tentar entender por que aquilo aconteceu e tentar fazer algo para ajudar, né? Voltando um pouquinho só na HQ, é muito interessante porque assim fica muito mais fácil você perdoar quando você consegue olhar para uma situação e eliminar aquilo que você vivenciou. Então, com a HQ, como, por exemplo, se eu vivenciei uma situação que eu briguei com alguém e isso eu fiquei anos sem falar com essa pessoa por causa dessa briga. Se eu olho para trás agora e eu quero fazer, eu quero limpar, eu quero fazer o acerto de contas com o meu passado, eu quero resolver isso antes de ir embora, eu vou tentar perdoar essa pessoa, vou tentar entender. E com a HQ nós conseguimos fazer as eliminações do que sentimos em relação a essa briga, então fica mais fácil de perdoar. Mas é uma coisa que as pessoas faz parte do processo de reflexão, esse olhar para trás e tentar fazer essa limpeza do que foi para que eu possa seguir o meu caminho de uma forma mais tranquila. E aí, só para fechar a pergunta, tem um outro filme que é muito interessante, que é aquele Antes de Partir. Não sei se você já assistiu, né? E é um filme que com Jack Nicholson e o Morgan Freeman, os dois estão no hospital, eles fazem uma listinha do que eles querem fazer antes de partir e eles vão fazer essa listinha, né? Então esse filme trata um pouquinho sobre isso, sobre essa questão das reflexões a serem feitas nessa última etapa da vida. Mas eu sempre trago assim, se eu consigo fazer isso antes, se eu consigo ter essa reflexão, tá, aconteceu alguma coisa agora, por que eu vou ficar carregando isso por décadas nas minhas costas? Por que eu não paro para tentar resolver isso agora? Se eu consigo fazer esse trabalho de reflexão, de compreensão, de entrar em contato comigo, no meu dia a dia, é mais fácil de diariamente eu ter uma vida com qualidade e isso vai sendo levado para o resto da vida. Então, essa questão agora fechando a questão do perdão, da pergunta do perdão. Sim. É interessante, porque eu me lembro de ter ouvido uma médica que trabalha, acho que com cuidados paliativos, falar que a pessoa, quando ela está, né, muito próxima da morte, ela normalmente, o que mais parece que toca é que a pessoa se arrepende de coisas que ela não fez, né? Talvez por sentir que está próximo, né? A pessoa fala, nossa, eu podia ter feito, de repente, né, ter perdoado. Então, as relações também, e normalmente, assim, com pessoas, as relações também têm um papel importante, né? Pensando no perdão, as relações, seja familiar, amizade, também tem esse papel importante durante esse período, né? E então, cultivar também, você acredita que cultivar hábitos saudáveis também com as pessoas com quem a gente se relaciona propicia uma saúde mental, enfim, espiritual melhor? Muito bom, Érica, essa questão de falar da sociabilidade, né? Então, realmente, isso também faz parte, não tinha comentado, mas faz parte de você ter da sua longevidade saudável, a qualidade das suas relações. Então, você desenvolver essas relações, essa rede de suporte social que nós chamamos, né? Então, cultivar boas relações com as pessoas. E para mim isso foi muito forte quando eu tive uma perda muito grande ano passado. E eu já tinha tido outras, mas essa me tocou profundamente. Depois dessa perda, eu comecei a olhar diferente para as relações.
e para coisas que geralmente as pessoas brigam, discutem, coisas pequenas, assim, que no seu dia a dia você não percebe, mas depois que eu tive essa perda, eu pensei assim, é, essa pessoa está viva, essa pessoa está comigo, né? E agora pensando, Érica, essa questão que eu falei de você compreender o processo de envelhecimento, compreender as doenças, compreender que as pessoas são diferentes e compreender e respeitar isso, né? Não é fácil, não estou dizendo que seja fácil, mas é possível. E isso é um trabalho, é diário, é um autoconhecimento. É você se perceber, é você. Então, assim, tá, então, assim, é sempre assim, por que que isso me incomoda? Por que que essa pessoa me incomoda? Por que que esse tipo de relação me incomoda? O que que eu posso fazer para compreender diferente? E mostra realmente que cultivar hábitos saudáveis de relacionamento familiar, social, entre pares, entre amigos, na sociedade, na comunidade, isso também fortalece a vida e leva para uma longevidade mais saudável. Maravilha. Uma última coisa que me surgiu, assim, uma dúvida, a gente tem só um tempinho agora, assim, mas acho que dá para você falar. Você acha que o fato da morte ser um tabu, você acha da gente não falar sobre a morte também é algo que dificulta, né? Porque a gente não fala, mas como você falou agora, de repente, se a gente falasse mais sobre a morte, será que a gente não valorizaria mais, né, as relações e tudo, o corpo, e uma vida mais prazerosa, porque parece que a gente, quando é jovem, a gente sempre, a morte vai chegar quando eu estiver lá na frente, né? E a gente parece que nunca, tá sempre ali, tá sempre muito distante, né? Na sua opinião, eu não sei se tem, né, se você tem um olhar sobre isso, o que você me diz? Eu acho bem interessante isso, Érica, porque assim, as pessoas, de modo geral, elas veem a morte como negativa, né? A morte como algo a temer. Tem toda uma história por que que isso é assim. Mas quando eu faço essa live, ou eu faço esse tipo de trabalho mais focado com o grupo mesmo, a primeira coisa que eu faço é: que idade você acha que você vai morrer? Eu começo com essa reflexão. Uau. Eu peço para as pessoas fecharem os olhos, né? Vou fazer até um exercício agora, né? Vocês que estão aí nos assistindo. Que idade vocês acham que vocês vão morrer? Tá? Por que isso, Érica? Para entender que para você morrer, você tem que viver. E aí, se você vive todos os dias bem, né, tem até nós aprendemos isso recentemente com uma pessoa que fala sobre Motai Mai, que é caçadora de desperdícios. Você não desperdiçar a sua vida. Então, se eu, por exemplo, fui dormir hoje, eu pensei, nossa, hoje eu fiz tudo que eu queria ter feito, eu aproveitei a minha vida, eu resolvi tudo que tinha que ser resolvido, hoje eu posso morrer. Então, quando eu penso na morte, a morte no sentido assim, para pensar na morte é o contraponto da vida. Então, se eu pensar nisso, eu vou viver melhor. Sim. Eu vivo para cada. Então, um pouco isso. Tem ainda um tabu de falar sobre a morte por conta dessa questão de temer a morte, mas do nosso ponto de vista, assim, se nós pensarmos nisso, nós vamos valorizar mais a vida e as pessoas que estão ao nosso redor. Muito bom. A Mônica está falando que tem vários movimentos para valorizar os longevos, como o Lab 60, promovendo a interação entre os longevos. É longevos que fala? Também pode ser chamado assim, né? Sim, tem vários movimentos, tem esse Lab 60 mais que ela falou, tem outro Mature Jobs, tem o próprio trabalho que a Gera Vida faz, a interagir e viverem melhor. Tem outro agora que começou, que é o Silver Ocean, que eu comecei a fazer parte também. Então, tem várias possibilidades, né, de você
Tem os centros-dia, centros de convivência, as faculdades para terceira idade. Então, por exemplo, a faculdade para terceira idade não é só para pessoas de 60 anos. Tem várias que já começam a receber a partir dos 45. Tem os próprios SESCs, que tem um trabalho muito forte, um trabalho social com idosos, tem o SESI. Então, tem várias instituições que fazem trabalhos para valorizar e para ter atividades para as pessoas viverem de uma forma mais equilibrada e mais com. Maravilha, Wanda. É, a gente infelizmente tem que ir encerrando, porque o tempo está acabando, passou muito rápido. Acho que esse assunto dava outras lives, é muito, muito bom, né, poder falar sobre isso. Espero que seu trabalho cresça muito, que prospere, porque acho super importante, né? Assim como uma transpessoal, é a gente mudar esse olhar, né? A espiritualidade também, esse olhar, a meditação que você falou é muito importante. Então, gente, vamos finalizar aqui. Quem quiser saber um pouco mais, vai ter o contato sobre o tema, vai ter o contato da Wanda, eu vou deixar na live. Quem quiser conhecer mais sobre a transpessoal, a Wanda é professora da transpessoal, então é uma grande oportunidade. A gente vai começar um curso agora que ele é totalmente online de transpessoal, é uma formação na pós-graduação em psicologia transpessoal. Vai ser de sexta à noite e de sábado, das 9 às 18, uma vez por mês, começando no dia 30 de outubro. Então, gente, não perde tempo, como a Wanda falou, quanto antes, né, a gente tem que entrar em contato com esse eu superior, com a nossa essência, com a espiritualidade, né, e vamos promover cada vez mais essa qualidade de vida, essa longevidade. E quem quiser saber mais, então, tem um e-book, o link está na bio, pode baixar o e-book gratuitamente, pode falar com o pessoal do Clase, vai ser um prazer falar com vocês. Wanda, muito, muito, muito obrigada pela participação sua, foi maravilhoso, pela contribuição. Se você quiser, pode Eu falar. queria só finalizar, então, também agradecer imensamente. A Mônica está falando aqui a questão da dança, né? Eu não falei, mas realmente, boa lembrança, Mônica. A dança é excepcional, a música é excepcional para viver bem, envelhecer de forma saudável. Então, para mim, realmente é uma honra poder falar com você sobre isso. Eu amo esse tema e sou daquelas que realmente trabalha para que as pessoas possam compreender que é possível, sim, ter uma longevidade saudável, mas disso depende o seu olhar para hoje, o viver o hoje, né? Como você disse, eu tenho os meus contatos aí que você vai deixar nas redes sociais, tenho Face, Instagram, canal no YouTube, meu site. Quem precisar de qualquer coisa, eu fico super à disposição para ajudar nesse processo e que as pessoas possam olhar para a vida de forma mais amorosa, se cuidar com amor, cuidar do outro, para que realmente a nossa sociedade possa caminhar aí de uma forma mais saudável. Ótimo. E você dá aula de dança também? A Mônica colocou aqui. Você dá aula de dança também? Ai, acho que travou. Tá me ouvindo? Ai, tá nos minutinhos finais. Travou. Não sei se eu vou conseguir te ouvir no final, Wanda. Bom, gente, então travou e eu vou aproveitar para encerrar, agradecendo a todos, a presença de todos, quem estiver assistindo depois, muito obrigada. E qualquer dúvida, qualquer questão, entra no site e a gente. Ai, a Wanda caiu. Entra no site, o link está na bio e a gente conversa mais. Um grande beijo, boa noite.